Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 8, versículos 51 ao 59. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram-lhe então os judeus: Agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Que pretendes ser? Jesus respondeu: Se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós disseis ser vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se disse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Os judeus disseram então: Nem sequer 50 anos tens e vistes a Abraão? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, durante todas estas noites estamos sintonizados, mergulhando na palavra do Senhor. Temos meditado várias cenas dos evangelhos que a cada noite a igreja nos apresenta. Hoje, no evangelho, para o evangelista São João, permanecer fiel à palavra de Jesus, que é a nova aliança, aliança da vida. Permanecer fiel à palavra do nosso Mestre parece que não é nada fácil. Não foi nada fácil para os judeus. E a pergunta que eu te faço: permanecer fiel à palavra de Jesus para ti está sendo fácil? Permanecer sendo obediente. Guardar a palavra significa ser obediente. Quem guarda com fé a palavra de Jesus e a transforma em algo decisivo para a sua vida, nunca verá a morte. Esta frase, meu querido irmão, minha querida irmã, deve animar a tua vida. Nós não estamos acreditando em algo supérfluo. Estamos acreditando naquilo que vai ser decisivo com a nossa vida. É muito importante, nesta oportunidade, nós refletirmos o seguinte: todos querem ir para o céu.
todos querem ir para a casa do Pai. Mas a pergunta que não quer calar: estamos ou não guardando a sua palavra? Estamos ou não sendo obedientes à sua palavra? A maioria quer procurar o caminho mais curto, aquele caminho que não complica a vida de ninguém, aquele caminho onde eu me sinto tranquilo. E será que esta é a obediência à palavra de Jesus? Jesus não se incomodou, saibam isto, não se incomodou com falar a verdade e pela verdade provocar escândalos naqueles que estavam ouvindo. Porque a verdade, ela é maior que a mentira. A mentira nunca pode ser mais forte do que a verdade. E olha, as consequências que João nos apresenta hoje, por causa da verdade que Jesus está revelando, é uma consequência dolorosa, triste, sofrida. Procuraram pedras para apedrejar Jesus. Mas qual foi o motivo? Qual foi o delito que Jesus cometeu? Neste evangelho, proclamar a verdade, que o mundo hoje também não quer entender, que o mundo hoje não quer ouvir. Acreditamos em Jesus, feito a nossa imagem e semelhança. Acreditamos em um Jesus que não me incomoda. Acreditamos em um Jesus que fica fazendo tudo o que eu quero. Tudo o que eu quero, Jesus faz. Ou seja, eu sou quem dá ordens a Jesus. E Jesus tem que me obedecer. Não, meu irmão. Isto é uma falácia, uma mentira. Somos nós que devemos obedecer Jesus. As autoridades judaicas saibam. As autoridades judaicas que deveriam reconhecer o Messias, que deveriam não somente reconhecê-lo, mas apresentá-lo ao povo, agora tramam o contrário. Tramam a condenação. E vão condenar Jesus à morte para eliminá-lo. E por quê? Porque Jesus, com a verdade, os está incomodando. Eles ficam irritados. A verdade nunca será morta. A verdade nunca poderá ser presa. A verdade é livre. E a verdade liberta. Você, meu irmão, acredita verdadeiramente em Jesus? Acredita na sua palavra? Você permanece obediente a Jesus? Obediente à sua palavra, à sua mensagem? Você presta atenção na palavra de Deus? Ou você faz de conta que já sabe de tudo e que não precisa de mergulhar na palavra todos os dias? Porque lamentavelmente existem cristãos que às vezes por um pequeno curso, um pequeno retiro, já conhecem Jesus de cabo a rabo. Já a verdade foi revelada por completo, em plenitude. E não é bem assim, meu irmão. Jesus não se revela por completo a ninguém. É um processo lento, um processo devagar, porque nós não temos a capacidade de aceitar toda a revelação. Por isso estamos sempre em crescimento. Enquanto mais fundo, enquanto mais você se afasta da beira, você vai ver mais o mar, vai ver muita coisa. E quando estamos no mar adentro, você precisa mergulhar esse mar.
mergulhar essa água e perceber o que está dentro dessa água, o que está nas profundidades, na profundeza desse mar, que é a palavra de Deus. Quantas riquezas o Senhor nos dá cada vez que mergulhamos na palavra, cada vez que nos afundamos nesse mar. Quantas coisas gostosas, bonitas, e quantos desafios o Senhor também nos apresenta. Pensa, reflete: eu estou sendo obediente, guardando a palavra de Jesus? É muito importante, meus queridos irmãos, que percebamos que o que está em jogo, por dizer uma palavra jogo, é a vida. É a vida. Antes da vida está a fidelidade. Ou seja, que para você ter vida, você deve ter fidelidade. É a mesma coisa que existe no relacionamento conjugal. Para ter amor, você deve ter fidelidade. Sem fidelidade não há amor, aparentemente. Igualmente, para Jesus, sem fidelidade à sua palavra, você não terá a vida eterna. E isto é muito importante. Palavra proclamada é palavra praticada. Não só a palavra que você escolhe, que te agrada, é toda a palavra. Crer em Jesus, que é a vida para eu ter vida. Crer em Jesus, que é livre para eu ser livre. Tem vida em plenitude aquele que nunca vai conhecer a morte. E nós temos que viver aqui como se não existisse a morte. Viver em plenitude significa isto: sermos homens e mulheres da palavra. Que a palavra transforme a nossa vida, desde a ponta dos cabelos, da cabeça, até a ponta das unhas dos pés. A palavra deve estar toda impregnada em nós, para sermos e estarmos em vida. Se alguém guardar a minha palavra, jamais terá a morte. E essa morte não pode chegar agora, nem chegará depois. A morte eterna. Quem guarda a palavra de Jesus com fé, se converte, meus queridos, em algo determinante para a sua vida. E eu te estou dizendo, para a tua vida. Às vezes você fica olhando de novo, e eu digo e repito, a vida dos outros. Não fique olhando a vida dos outros. Você vai ficar chateado, amargurado, triste, desanimado. Olha para teu objetivo, para o teu projeto de vida. Guarda a palavra de Jesus. Tenha fé em Jesus, para que você se deixe transformar por Ele e tenha a vida eterna. É uma experiência que se faz aqui e agora. Às vezes, não sei se passa pela cabeça de vocês, mas às vezes eu penso: eu vou esperar morrer para ver se tenho vida eterna e se eu fiz um bom serviço. Não! Porque depois que você morra, não tem como você voltar à vida. Você tem que fazer essa experiência aqui e agora. Essa transformação gostosa que você deve ter, dia a dia, mergulhando na palavra, participando da comunidade, do desafio do relacionamento humano. Porque vou lhe dizer uma coisa: estar em relação com os outros é um desafio diário, cotidiano. O desafiante é você. O desafiado é você.
Os desafiantes são os outros. Qual é a postura que você tem quando chega o vento que arremata, que vai e bate contra a tua casa? A morte física interrompe a vida. Interrompe a vida, mas essa morte física não deve ser vista como uma experiência de destruição para quem guarda a palavra de Deus. A vida de Jesus comunica. A vida que Jesus nos comunica, meus irmãos, não conhece fim. Não conhece fim. Eu acho e peço ao Divino Espírito Santo que me ilumine nesta meditação desta noite. Porque às vezes as pessoas que abandonam as comunidades, abandonam a prática cristã, pensam que estão fazendo algo lindo e maravilhoso. Eu sei que às vezes dá vontade, mas que fique somente na vontade, sabem? Que fique somente na vontade. Porque se você vive a transformação por meio do encontro com Jesus na palavra, você diz: estou no caminho certo. Estou sendo desafiado, estou sendo lapidado, estou sendo como o olheiro, né? Formado. Porque acreditar em Jesus é viver de acordo com a sua palavra. Acreditar em Jesus é viver de acordo com a sua palavra. Isto significa não parar de existir, ao contrário, existir. Se o mundo está assim, se as nossas comunidades estão assim, negativas, desanimadas, não é por causa de Jesus, e sim por causa dos que dizem seguir a Jesus, porque pararam de existir, pararam de proclamar, de ser testemunhas vivas do Evangelho. Jesus nos oferece sua vida, para que nós tenhamos vida. Vamos celebrar na Semana Santa o quê? Esse oferecimento, esse ofertório do Filho de Deus por ti, para que você tenha vida eterna. E se você comunga o corpo de Jesus, se você vem na missa, se você louva, você já tem a vida eterna. A vida eterna não é uma coisa que você vai nos dar depois. Não. A vida eterna é uma coisa que se nos dá aqui. É um outro estilo de vida, outro ser. Aquele que coloca em prática a palavra de Jesus. Lembrem o que aconteceu com a samaritana, meu irmão. Você quer que eu relembre o que aconteceu com a samaritana? Depois que ela encontrou Jesus, depois que ela escutou a palavra de Jesus, ela se transformou. Se convirtiu em uma missionária que foi à procura das outras pessoas, para que elas encontrassem também Jesus, como esta mulher o encontrou. Esse é um sinal, sabem? A missionariedade da igreja é um sinal. Nós não somos seitas protestantes. A Igreja Católica não é uma seita. A Igreja Católica é uma comunidade de homens e mulheres que vivem dia a dia, que lutam pela sua transformação, que estamos conquistando a nossa vitória, que estamos sendo perdoados a cada instante, porque somos pecadores, e por isso devemos sair e procurar as outras pessoas para que venham e façam essa experiência. Mas eu te digo, se você não vive isso dentro, você não vai sair nunca como missionário a procurar pessoas a viver essa experiência dentro da igreja. Você não vai fazer da igreja um lugar onde as pessoas possam ser transformadas em melhores, porque a nossa experiência é de destruição. Lamentavelmente é assim. Parece que nós destruímos tudo que o Espírito quer construir.
Disse o Senhor. Disse o Senhor para ti, para mim, para nós. Em verdade, quando Ele fala em verdade, vos digo, são coisas sérias, 2 vezes verdade. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Eu fico pensando quantas pessoas ficam tristes, porque é lógico, é humano, não vou dizer que não é, mas ficamos tristes porque alguém faleceu. E dizem ainda, eu perdi. Mas você vai encontrar, ou não? Você não vai encontrar esse teu irmão, esse teu irmã, esse teu parente, esse teu amigo que faleceu? Ou seja, que a morte é uma separação momentânea, digo eu. É momentânea. Ah, tá, mas sabe o que acontece, meu irmão, minha irmã? Que às vezes as pessoas que partem, não partem com fé. Passaram por esse mundo sem acreditar em Jesus. Nunca participaram de uma missa, nunca fizeram uma confissão, nunca fizeram uma caridade. Viveram aislados, isolados, afastados, não é? Da igreja, das coisas de Deus. Eu sim reconheço que existem pessoas das nossas famílias que não praticam. De repente fizeram um batismo, foram batizados, fizeram a primeira comunhão, foram crismados e parou por ali. Ali que ficou, se afastaram, como se não existisse Jesus, como se não existisse salvação. E quando eles falecem, a gente chora. O cristão verdadeiro deve dizer: você partiu primeiro que eu e a gente vai se encontrar. Logo a gente vai se encontrar na vida eterna que acreditamos, que você acreditou, que eu acreditei. Mas eu te pergunto, acreditamos na vida eterna? Parece que não, porque não guardamos a palavra. De novo o Senhor nos disse: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Jamais verá a morte, ou seja, é vida. É vida o que o Senhor nos garante, vida eterna. Para quem observa a sua palavra, para quem observa as coisas de Deus, para quem vence o pecado. Temos que vencer o pecado e não deixar que o pecado nos vença. Porque o pecado é a mesma coisa que morte. Aí você tem clarito. Tem claríssimo. Mais claro não canta um galo. O que acontece, meu irmão, que as pessoas não querem deixar de pecar. E é lógico, quem morre no pecado, não sei se terá vida eterna. Não sou juiz, não sou chamado para ser padre e condenar, não, para iluminar. Por isso que eu acredito, Padre Osby, eu acredito que se o Senhor me chamar agora, eu irei para o paraíso. Porque não me deixei intimar e animar pelo pecado. Ele chega, bate a porta. Ele chega para me fazer não acreditar na vida eterna. Mas eu tenho que ser o máximo inteligente para perceber quando a tentação chega. Eu vou perder minha vida eterna por causa, por exemplo, de roubar? Eu administro aqui a paróquia, por exemplo. Eu administro um dinheiro que não é meu. Eu posso dizer: ninguém me está vendo. Eu vou pegar esse dinheiro e vou colocar outro valor. Isso é roubo. A quem eu estou enganando? A quem eu engano? A comunidade? Estou enganando a comunidade? E esse roubo vai ficar por isso? E como que eu tenho depois a cara lavada para chegar na frente da igreja e dizer: é pecado roubar, mas quando você está roubando,
devemos deixar de ser hipócritas. Devemos deixar de sermos hipócritas. Temos que ser sinceros, fiéis à palavra. Quando as pessoas me estão vendo e quando as pessoas não me estão vendo. Não sei se dá para entender. Deve dar para entender. Eu mesmo procuro minha pena de morte. Se a pena de morte existe, sou eu mesmo quem a busco, quem a procuro. Quando não estou sendo sincero comigo. Eu vou trair. Você acha que eu vou trair meu sacerdócio, meu ministério? E com essa traição, eu vou perder a vida? Não vale a pena, criatura. Não vale a pena. Não vale a pena você trair seu matrimônio. Não vale a pena você trair sua família. Não vale a pena você se manchar com o pecado. E se cometemos pecado, devemos lavar o nosso pecado. O sangue de Jesus lavou nossos pecados com seu sangue na cruz. O Senhor Jesus lavou a nossa vida, para que tenhamos vida, e vida em plenitude. Observa a palavra, para que viva na luz. Seja um cristão de luz, e não um cristão de escuridão, de trevas. Você está rezando, continua rezando, mas viva a oração. Viva a oração, senão a oração não serve. Não serve. Não posso estar rezando e depois maltratando as pessoas com atitudes, desejando mal para as pessoas. Não deve ser assim. Meus queridos irmãos e irmãs, a morte física e a morte que procede da opção pelo pecado, não opte pelo pecado, pelo amor de Deus, não opte pelo pecado, opta pela graça. A morte física que cada um de nós vai experimentar, aliás, vai experimentar, nós estamos experimentando a morte física. Você já não percebeu? Você já não percebeu que na medida que você avança na idade, já você vai perdendo forças, vai perdendo agilidade, vai perdendo, sim, vai perdendo. Às vezes o cabelo da cabeça, às vezes os dentes, a pele vai ficando mais, sabe, rugada. Não é a mesma coisa. Na medida em que vamos avançando na idade, vamos perdendo e deixando de lado, deixando para o passado, deixando atrás a vida jovem. A vida jovem. Isso é inevitável. Isso é natural. A radicalidade da debilidade. Isso mostra que somos débeis. O nosso corpo é débil. É transitório. É vida humana, é vida humana. Até os animais morrem. Até os animais envelhecem. Por isso, meus queridos, todos somos sujeitos a esta vida física. A esta vida física. Vida do corpo. É um acontecimento normal para quem vive nesse mundo. Mas a morte que nós devemos evitar é a morte por causa do pecado. É a morte por causa do pecado. E se você quer viver, você tem que morrer para o pecado. Porque o pecado está oposto à ressurreição, à vida eterna.
para aqueles que participam do pecado, para aqueles que participam do pecado do mundo. Se se converter a morte física em uma existência, quero lhe dizer que você não estará em plena comunhão com Deus. Teu objetivo, tua meta, teu ponto de chegada tem que ser em Deus. Eu quero ver Deus, eu quero estar no paraíso, eu quero estar em plena comunhão com Ele. Após minha saída deste mundo. E esse querer estar com Deus me leva a viver a transformação aqui e agora. A transformação aqui e agora. Por isso guardo a palavra. Guardo a palavra de Deus. Respeito a palavra de Deus. Respeito o culto de Deus. Não existe nada melhor, nada maior que uma missa. Vou repetir. Não existe nada melhor e nada maior que uma missa. Eu sei que nós rezamos terço. Nós fazemos retiros. Nós fazemos tantas coisas bonitas, espirituais, mas a missa, sabe o que significa missa? A missa é o ponto mais alto da nossa fé. A missa é o topo da montanha, onde você pode estar mais perto de Deus, onde você deve estar em Deus. A minha alma deve estar desejosa de estar sempre numa missa. E eu não entendo porque as pessoas não vivem a missa. Viver a missa não significa somente cantar, responder, e você está olhando para os lados, olhando quem passa, conversando com a pessoa que está ao lado. Falta de respeito para com o Senhor. Você deve estar concentrado, concentrada. Porque não significa somente que quem vai na missa está salvo. Não significa isso. Viva a missa. Viva a missa. Como quando você está buscando alguma coisa, um tesouro, alguma coisa importante e o encontra. Louva teu Deus, adora teu Deus. Deixa que Ele te fale. Deixa que Ele te alimente. Temos que viver aqui como quem já tem a vida eterna, meu querido. Temos que viver aqui como quem já tem a vida eterna. Cristo é o fundamento desta nossa vida. Cristo é a plenitude. Cristo é a escada. Cristo é a porta. Cristo é a verdade. Cristo é a vida. Me desculpem que me estendi um pouco, mas já estamos na 5ª semana da Quaresma. Já é hora de fazer acordar o nosso ser interior. Já é hora de deixar de ser passivos. Temos que ser ativos. Entes espirituais ativos. Que fale para você mesmo: acorda, vida. Acorda, vida, para a vida. Fica alegre. Alegre-se, minha vida. Porque você terá o triunfo merecido pela tua fidelidade aqui na terra ao Pai, por meio de Jesus Cristo. Louvado seja meu Senhor, que nos dá esta palavra. Louvado seja meu Senhor, que nos dá esta vida. Porque somente quem está nesta vida tem vida eterna, sabem? Somente quem vive esta tua, a minha, a nossa vida, tem a promessa de Jesus de vida eterna. Jesus te promete. E tudo que Ele promete, Ele cumpre. Saiba disto. Jesus não te está mentindo. Jesus não te está mentindo. E se alguém te está mentindo, se afasta dele. Se alguém te está mentindo, isso não é Deus. Isso não é Jesus. Procure a verdade. E a verdade te fará livre. E a verdade te dará vida. Porque a verdade é vida.